Penso que faz sensivelmente um ano que estive aqui. Foi perto do Natal. E na altura falei sobre a luz e a necessidade de repensarmos a nossa luz. Quando engalanamos a vida lá fora, mas pouco a preenchemos por dentro. No encontro de hoje, farei uma reflexão muito diferente. Decorria o mês de abril de 1745, quando numa região remota da França veio à luz uma criança ao qual os pais deram o nome de Philippe Pinel. Apesar de ter um pai letrado, com alguma cultura, de uma mãe simples, aquela família teve o ensejo de conduzi-lo à melhor educação possível para a época. Não era apenas um filho varão, era o anseio de que ele fosse muito mais longe do que a própria família. E investiram todo o seu manancial económico para que essa criança adquirisse a melhor instrução que a época podia oferecer. E no século XVIII, como ainda durou algum tempo no século XIX, o monopólio da instrução na Europa estava na mão dos jesuítas. E ele foi internado, porque era habitual na época, num colégio que era conduzido por jesuítas. E ali fez todo o percurso inicial de formação académica. E já numa idade um pouco mais avançada, na sua adolescência, fruto da sua inteligência, da forma como ele aprendia com muita rapidez, a sagacidade do seu voo intelectual, fizeram com que alguns dos seus mestres, e na época ainda se usavam mestres, coisa que a nossa cultura hoje académica infelizmente não tem. Eu digo infelizmente porque eu ainda tive alguns mestres, hoje parece que eles já não existem. Cheguei a ter uma professora de psicologia que me disse, escreveu mesmo, gostaria muito de ter sido a sua mestra, coisa que nos dias de hoje já não se usa. Essa frase marcou-me e está muito presente até hoje, e é verdade. Mas ela foi uma grande mestra, entre muitas outras, que felizmente eu ainda tive. E os seus mestres, os mestres de Filipe, queriam conduzi-lo naturalmente para uma carreira dentro da Igreja. Para ser um clero, mais um membro do clero. Mas Filipe, ali pelos 15, 16 anos, disse, não é isto que me interessa. E chegou a casa numas férias e comunicou aos pais, eu quero fazer medicina. Se até aqui me apoiaram, terão de me apoiar daqui para a frente também. Porque é isso que eu pretendo fazer. E obviamente o pai lhe deu esse impulso. E ele conseguiu graduar-se no século XVIII em medicina. Filipe percebeu que, estando na província, na França daqueles dias, seria muito difícil se ingrar e fazer uma carreira e, digamos assim, conseguir fazer uma fortuna, o que seria apanágio de qualquer médico naqueles dias. E segue para Paris. Mas a primeira década de sua vida em Paris é de autêntica sobrevivência. Primeiro porque ele não consegue ter um consultório aberto. As consultas são esparsas quando aparecem. Ele consegue sobreviver graças à sua extraordinária formação académica, que lhe permitia dar aulas, pasmem-se, de matemática, já naqueles dias, às famílias das meninas ilustres das casas da nobreza ou da burguesia então emergente. Não só dar essas explicações, como também fazer traduções. Ele era fluente no grego, no latim, em alguns outros idiomas,
nomeadamente o alemão, e isso permitia-lhe poder fazer com grande vigor, com muita propriedade, uma série de traduções, o que lhe iam garantindo remunerações esparsas. E durante aqueles primeiros 10 anos ele lutou então para sobreviver. Mas ao final de 10 anos surge uma primeira oportunidade. Trata-se de uma casa de um homem rico, abastado, que percebe que há uma falência no sistema daquilo que seria o sistema de saúde da época na França, que é um sanatório, um local para receber indivíduos que tenham problemáticas na área da psiquiatria. E este homem funda num pavilhão da sua vasta propriedade um pequeno sanatório para figuras ricas. E ali Pinel consegue encontrar um posto de trabalho. Porque propriamente a psiquiatria naqueles dias não era aquela coisa. Nós estamos a falar de uma época em que ainda muito pouco se sabia do foro psiquiátrico. Entender estes indivíduos era um grande desafio. Mas Philippe Pinel, que tinha contra si uma baixa estatura e uma dificuldade enorme em articular a palavra, porque era muito gago. E isto eram dificuldades que ele lutava diariamente para vencer, mas tinha a seu favor a inteligência, a aplicação, porque era muito metódico, era muito aplicado, era um grande estudioso e era principalmente um indivíduo que tinha uma grande capacidade de nutrir empatia pelos outros. E isto estava a seu favor. E aproveitando aquela oportunidade, ele vai estudar aquela gama diversificada de indivíduos, procurando percebê-los, entender um pouco melhor quais seriam as suas problemáticas, as suas dificuldades, o que é que os teria levado àquela condição de se ausentarem de si próprios, da sua sanidade. E nesse período ele luta sistematicamente para subir, para ter um lugar melhor. Até que conhece o médico de Luís XVI. E ao conhecer o médico de Luís XVI, faz-lhe um pedido, que ele intervenha junto da corte para que ele possa ser médico, não dos homens, mas das mulheres, das tias avós de Luís XVI, das mulheres, porque não havia nenhum mérito naqueles dias em ser médico das mulheres. Havia mérito em ser médico dos homens. Das mulheres não havia mérito nenhum. E, portanto, ele apenas queria era entrar na corte e, a partir daí, ter um passaporte dourado, vamos dizer assim. Mas também esta possibilidade lhe é negada. Ele não consegue. Ninguém tem interesse em ter como médico aquela figura. E isto faz com que, na cabeça de Pinel, ele desenvolva um certo rancor relativamente à monarquia. E, obviamente, ele vai abraçar os ideais do liberalismo que estavam cada vez mais vigorosos naquele final do século e que vão, como todos nós sabemos, culminar no momento revolucionário e também sangrento da Revolução Francesa. E em 1793, depois já da Revolução, surge aquilo que ele tanto ansiava. É-lhe oferecido um lugar de médico no Hospital de La Bicêtre. O Hospital de La Bicêtre ficava naqueles dias nas adjacências de Paris, nos subúrbios de Paris. Embora dependesse do Hospital Universidade da Salpêtrière, que estava no centro, no coração da cidade de Paris, a Bicêtre estava um pouco mais afastada e a Bicêtre era quase como que uma pequena cidade encostada à cidade de Paris. E quando eu digo era uma pequena cidade, porque a Bicêtre em si tinha uma igreja, tinha uma escola, tinha uma série de edifícios
dos funcionários da Bicêtre, que eram várias centenas. Tinha as dependências da universidade e depois, ao fundo, tinha um edifício pequeno, que era o Hospital de La Bicêtre. E quando ele assume a responsabilidade da direção, ele pede que lhe mostrem todo o edifício e pede para conhecer a ficha detalhada de cada um daqueles doentes que ali estavam internados na primavera de 1793. Mas, para a sua grande surpresa, quando ele deambula pelos jardins, em torno do hospital, ele percebe que lhe tinham mostrado tudo, menos as catacumbas. Aquilo que estava abaixo do solo. E ele percebeu que havia ali um piso. E chama Pirot. Pirot era um género de carcereiro daquele espaço, era um guardião daquele espaço. Chama Pirot e pede-lhe, quase que ordenando-lhe, que mostre aquele espaço. E Pirot fica algo indignado, titubeante, e diz-lhe: mas ali estão alguns homens que estão encarcerados. Alguns deles há muitos anos, eu nem sei dizer há quantos anos em concreto. Pinel ouve com muita atenção, exige conhecer aquele espaço. E quando ele começa a descer as escadas e percebe que há um corredor para o qual existem várias portas de várias celas, ele se dá conta que estavam efetivamente ali encarcerados algumas dezenas de homens. 40 homens. Para ser mais preciso, de acordo com os documentos históricos. 40 personalidades. E ele pede a Pirot que abra as celas. E Pirot diz: não, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso. Porque se eu abrir, eu corro o risco de estes loucos, porque se tratam de loucos, doutor, que eles me matem e que a seguir, na fúria de atingir a liberdade, o matem a si e eventualmente outros que encontrem pelo caminho. E, portanto, eu não vou cumprir a sua ordem. Mas Pinel é tão decidido que, num gesto muito vigoroso, muito viril, toma das chaves e começa a abrir. E Pirot, que observa a cena, incapaz de lhe deixar continuar, abre então as restantes celas. E aqueles homens começam a sair, suavemente, da sua clausura. E um deles, um homem já de uma certa idade, tem quase uma ânsia de trepar as paredes, ao observar uma nesga de luz que, vinda de fora, se projeta sobre o corredor. Os anos se passaram, 2 anos, e ele vai repetir, Pinel, a mesma cena, agora na Salpêtrière, no coração de Paris. Mas ali estavam as celas das mulheres. Aquilo que depois, mais tarde, Charcot viria chamar as histéricas. O extraordinário é que esse movimento iniciado por Pinel teve a sua consequência na Europa do seu tempo. Em Roma, o Dr. Chialrout repete a mesma cena, abre as celas dos loucos. Em Lisboa, assim também em Londres e em outras capitais europeias, Viena. E no século seguinte, Jean-Martin Charcot, que é parcialmente um herdeiro de Philippe Pinel, nas célebres aulas de terça-feira que aconteciam na Salpêtrière para auditórios ilustres, porque para ali iam todas as mentes da Europa daqueles dias, incluindo o próprio Freud, que ali foi durante 2 anos e ali esteve demoradamente.
A amizade com Charcot foi tão vigorosa que ele deu a um dos seus filhos o nome de Jean-Pierre, em homenagem a Charcot. E o Freud vai beber com ele aquilo que será uma terapia mais tarde. Um efeito que é um efeito hipnótico, de conduzir o indivíduo, aquelas mulheres, a um estado hipnótico e perceber qual seria a motivação de determinados dramas. Mas aquilo que Charcot observa e que leva para Viena e que partilha com os seus conterrâneos ou os seus contemporâneos, porque são vários, não só em Viena, mas também em Berlim, um deles se irá destacar. Um homem de gênio, pobre, honesto, íntegro, e que não só discutia com Freud, como em determinado momento da sua vida, como médico, vai receber no seu consultório uma jovenzinha. Era uma rapariga de 20 anos, de uma família muito rica, a família Pappenheim. E Berta Pappenheim, com 20 anos, naqueles dias, cuidava do seu pai, que estava acamado, com muitas dificuldades de locomoção, de movimento, de falar. E aquela jovem que inicialmente começou a tratar do pai muito bem, no decurso dos meses decaiu, do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional, psicológico. Mas aquilo que a leva a procurar aquela ajuda naqueles momentos foi o facto de ter paralisado o seu braço. Sem que houvesse uma explicação lógica e racional. Ela apresentava o braço direito paralisado, sem qualquer movimento. E Berta Pappenheim, ao procurar a ajuda do Esculápio, no fundo, quer resolver este drama. E é tão interessante. Porque ela vai passar para a história com um pseudónimo. Só muito mais tarde, depois da sua morte, é que nós sabemos que se tratava da personalidade de Berta Pappenheim. Ela passa para a história com o pseudónimo de Anna Hoff. Pelos vistos aqui alguém já conhece a história. E Anna Hoff é tão interessante porque com ela ocorre um fenómeno que até ali não tinha, pelo menos do ponto de vista daquilo que estava escrito, não tinha antecedentes. É que, conduzida àquele efeito hipnótico, Berta Pappenheim andava no tempo para trás. Projetava-se para trás. E isto causou em Breuer um grande impacto. Porque ele começou a dialogar com ela. E as consultas que decorriam a uma cadência semanal ganharam um novo impulso. Porque na sua integridade como médico, como psiquiatra, ele achava que não poderia mais atendê-la porque não estava a resolver o seu problema. Mas ela dizia-lhe, mas eu tenho tanta confiança em si que eu vou continuar a vir. E ia. E isto fez-lhe procurar outras alternativas. E é nesse momento que ele tropeça com Freud. Bebe aquela informação e vai a tentar aplicar a nova terapia em Berta Pappenheim. E ao fazê-lo, eclode um mundo novo. Não só para ele, como depois para Freud. Porque ele envia e tem correspondência com Freud e diz-lhe: alto, isto é maior do que nós pensávamos. Descobriu uma terapia nova. Porque, efetivamente, ele vai auxiliar o drama de Berta Pappenheim. Que era este, na sua
infância e juventude, em determinado momento, ela teve ânsia de esbofetear o seu pai. Mas não logrou fazê-lo. E ao não fazê-lo, naquele momento em que ela cuidava do pai, era uma cuidadora, determinadas emoções emergiram. E ao emergirem, elas se materializaram fisicamente. Elas se tornaram uma realidade. Aquilo que ela quis fazer e não fez, ganhou ímpeto físico e o seu braço paralisou. Esta foi a leitura que o psiquiatra fez. Então toda a terapia foi no sentido de auxiliar. Berta Pappenheim tornou-se depois uma mulher muito válida. Felizmente ela não chegou a conhecer os horrores do Holocausto. Morreu pouco antes. Mas foi uma feminista muito atenta. Lutou pelos cuidados das crianças e das mulheres, nomeadamente das mulheres judias. Mas abriu-se ali uma porta, escancarou-se uma porta, um horizonte novo para olhar a psiquiatria. E quando nós hoje olhamos para trás e pensamos em Filipe Pinel, pensamos precisamente num homem que é o pai, entre aspas, da psiquiatria moderna, no sentido do esforço que ele empreendeu para compreender as emergências humanas. E existe um livro do qual eu gosto particularmente, que se intitula Colheita de Luz, que vem com um conjunto vasto de mensagens do meio Lúcio, psicografias do Francisco Canto Xavier, que foram organizadas em vários anos. E ali aparece uma mensagem psicografada no ano de 1949, que tem um título muito interessante, Amealhar Pão Espiritual, em que aparece ali um parágrafozinho de gênio, em que o Neo Lúcio nos diz assim, falando do desequilíbrio emocional. Porque o desequilíbrio emocional graça por todo o lado. Qual de nós será, do ponto de vista emocional, equilibrado, efetivamente? Todos nós, da mesma maneira que vamos ao nosso médico e fazemos consultas periódicas, deveríamos avaliar a nossa sanidade psicológica, a nossa sanidade emocional. E nesse sentido era muito válido que também tivéssemos o nosso psicólogo e que fizéssemos periodicamente a nossa consulta para que aquela terapia, aquele olhar do outro sobre as nossas emoções que não foram devidamente entendidas, que não encontraram dentro de nós uma resposta, um sentido, ou que nos ofereceram um sentido, pudessem ter uma terapia que nos auxiliasse a saber viver. E o centro espírita não pode ou não deve substituir-se a essa terapia, porque cada um ocupa o seu lugar. O centro espírita tem uma tarefa, o laboratório do mundo invisível, o ajudar o indivíduo a conhecer-se, o dar-lhe a conhecer a doutrina dos espíritos, como nós tentamos fazer, e muitos aqui, todas as terças-feiras à noite. Mas depois é necessário que cada um invista, leia, reflita, pense. Esse é o trabalho individual, que é intransferível. Mas a par de tudo isto existe a nossa vida. E a nossa vida é uma vida familiar, é uma vida no emprego, é uma vida em sociedade, é uma vida com os amigos mais próximos, com os vizinhos. E nesta vida de relação há atritos, há dificuldades, há problemas, há situações que geram em nós dificuldades. Então é natural que haja desequilíbrios. Aquele que de nós disser que não os tem, então é periclitante, porque ainda não está sequer a enxergar essa realidade.
Então é mais perigoso ainda este indivíduo. Mas nós que já estamos a chegar lá, ou pelo menos já estamos a enxergar, a ver isto, nós temos o dever de procurar essa ajuda. Então, daí o Lúcio, falando desse desequilíbrio, ele tem este parágrafo que eu acho extraordinário. E ele diz assim: as enfermidades ocultas do desânimo. Enfermidades ocultas do desânimo. Quando nós falamos de enfermidades, podem ser mais ou menos graves, têm um diagnóstico. E por ter um diagnóstico, têm naturalmente uma terapia ou terapias, têm um protocolo para ajudar a resolver aquela problemática, seja ela qual for. Mas nós não estamos habituados a ouvir de enfermidades ocultas. É que estas enfermidades são as enfermidades da alma. Aquela enfermidade da Berta Pappenheim era uma enfermidade oculta. Estava dentro dela. Mas só ela é que o sabia. Ela nunca teria partilhado com ninguém. Ela nunca teria falado com a mãe, com um amigo mais próximo, com uma amiga mais próxima. Muito menos ela teria a ajuda de um psicólogo para o fazer. Mas quando uma dificuldade maior apareceu, um braço imobilizado, no momento em que a família precisava tanto dela para cuidar do pai. É curioso também isto, estes nossos paradoxos. Eles não estavam tão preocupados com a Berta pessoa. Eles estavam preocupados com a ausência do bem que ela estava a fazer junto da família, que é um paradoxo. E eu tenho convicção disto, porque quando nós lemos os documentos escritos pela família, nós percebemos na mãe e numa das irmãs que essa era a dificuldade delas. Elas não estavam tão preocupadas que ela tivesse tido o braço paralisado. Elas achavam que aquilo se resolveria. O problema é que ela não estava a cuidar do pai. E isso é que era o problema. Então isto é um paradoxo. A nossa sociedade tem coisas incríveis. Mas nós também somos assim. Então eles conduziram-na àquilo que seria o melhor naqueles dias. Porque era uma família rica, abastada, podiam pagar as consultas, todas e mais alguma. E, portanto, se existia um bom terapeuta, então vamos conduzi-lo a este terapeuta, que ainda por cima tinha uma certa fama na Suíça, etc. Então vamos conduzi-lo para ela, para aquele médico. E assim foi. Então as enfermidades ocultas é um problema. Qual de nós se acha isento dessas dificuldades? É que nenhum de nós sabe o dia da manhã. Nenhum de nós. Todos aqui já tivemos experiências na vida. E às vezes experiências muito duras. Quando um familiar ou alguém muito próximo de nós, que às vezes nem é um familiar, é um amigo, mas um amigo que é tão familiar como outro qualquer, que nós temos um amor e um carinho muito grande por ele, e cai doente. E ninguém cuida. E nós tentamos suprir aquilo. E avançamos. E nos deparamos com tantos tormentos e tantas dificuldades. E no momento em que estamos a cuidar daquele indivíduo, também percebemos as nossas próprias dores. As nossas angústias da alma. Foi isto que aconteceu com a Berta. A Berta começou a lutar dentro de si. Entre aquilo que era o dever do cuidar do seu pai, o cumprimento de um dever, e a sua incapacidade de amá-lo. Então nós percebemos a luta que ela travava dentro dela. Porque é muito fácil nós cuidarmos de alguém que amamos, que estimamos. Mas cuidarmos de alguém só pelo cumprimento do dever, às vezes é duro. E ela somatizou. Somatizou a problemática que estava dentro dela. Que não estava resolvida relativamente ao seu pai. Quantas fragilidades, quantas doenças ocorrem-nos
que são enfermidades ocultas. São doenças da nossa alma. Daí eu ter dito que é necessário nós consultarmos o psicólogo. Tão naturalmente como vamos ao nosso médico. Isto é saudável do ponto de vista psicológico e do ponto de vista emocional. Mas ele diz mais. O Neo Lúcio diz: as enfermidades ocultas do desânimo, da perturbação indefinida, da derrota prematura, porque a maior parte dos indivíduos às vezes não acredita em si mesmo. Não parte para uma luta com vigor, com ânimo, com aquela expressão dentro de si de que, ok, eu sei que isto é difícil, mas eu vou conseguir. Já parte derrotado. Dessa incapacidade imaginária, em vários aspectos de desequilíbrio mental, assolam a vasta e respeitável casa humana e grandes instituições, diz-nos este Espírito. E quando eu lia isto, eu pensei no Filipe Pinel e pensei na Berta Pappenheim. Vamos agora voltar à primavera de 1793. Pinel descer as escadas para ir às catacumbas de La Vicente. E quando aquele homem que queria trepar as paredes, quase como que a querer ter o sol para si, ele desce, começa a subir o lance das escadas onde estava parado Pinel a observar a cena insólita, e ele aproxima-se daquele homem e beija-lhe os pés. E diz-lhe: doutor, muito obrigado por me restituir a liberdade. Eu já havia esquecido o que era um raio de sol. E aquele homem imundo, Pinel o ergue pelos braços, o abraça, carinhosamente, uma ternura, um gesto de amor genuíno. E lhe diz: alegria minha. O prazer é meu. E ainda que hoje alguns biógrafos contestem que estes dois factos, na Bicêtre e na Salpêtrière, tenham de facto ocorrido, e discute-se isto até do ponto de vista das academias, a verdade é que existem duas telas, dois quadros. Um na Bicêtre e outro na Salpêtrière. E o da Salpêtrière eu posso dizer que eu já vi, está lá, no Hospital da Salpêtrière. Nós entramos e tem lá o quadro a recordar-nos esse momento histórico da libertação das mulheres. E na Bicêtre está um outro com a libertação dos homens. Nós precisamos, o mundo precisa, cada vez mais, de gestos de ternura e de afago, de solidariedade e de carinho. E o Natal é um momento energeticamente propício para nós nos doarmos um pouco. E não é preciso irmos muito longe. Basta doarmos àqueles que nos compartilham a marcha. E se conseguirmos fazê-lo junto dos nossos colegas de emprego, porque dentro dos colegas de emprego, como das nossas famílias, existe sempre aquela ovelha mais distante que nós podemos trazer para uma proximidade. Ao invés de falarem todos mal, nós falamos bem. E estimulamos o que de bom existe naquele indivíduo. Isso é um grande desafio. Mas quando nós fazemos isto, nós aumentamos a autoestima daquela personalidade.
Nós exteriorizamos algo de bom e o indivíduo sente isso. Foi isso que Filipe Pinel percebeu. Embora o final da sua vida tenha sido muito tristundo, eu acredito que isso se deveu a causas íntimas e a lutas que vieram mais tarde com a própria família. Ele sempre teve dificuldade em lidar com a sua gaguez, que se tornou mais acentuada para o final da vida. No entanto, é uma personalidade que hoje está a ser ressuscitada, como muitas outras, que foram ignoradas no decurso dos séculos, mas que são luzes tão grandes que o mundo olha para trás e as observa. Então, o nosso convite nesta reflexão muito simples desta noite é nós pensarmos no nosso equilíbrio emocional, na nossa sanidade interior, ponderarmos até que ponto estamos a fazer o processo do nosso amadurecimento íntimo, a fazer com que haja crescimento psicológico, porque esse é o objetivo em si também da doutrina dos Espíritos, quando nos pede para nos autodescobrirmos, sabermos quem somos e percebermos o que é que nos trouxe à reencarnação. Será que nós estamos a cumprir esse desiderato? Será que estamos a fazer o melhor que nos é possível? Então, se nós chorarmos hoje, não há problema. Porque é melhor chorar hoje do que chorar depois, quando sairmos do corpo. Conforme nos diz o André Luís, no final do primeiro capítulo do livro Nosso Lar. Soai agora, para não terdes de chorar depois. Muita paz.